Estamos aqui para um debate sobre a questão ambiental amazônica. Sabemos que existem vários agentes que não contribuem para a sustentabilidade da região, entre os quais alguns já foram citados. Alguns deles já foram citados. Mas, além disso, existem outros fatores pouco divulgados e que também aumentam a devastação ambiental. Que outros fatores seriam esses? Poderíamos citar a miséria, a corrupção, a questão fundiária, a falta de educação ambiental, questões culturais, até midiáticas, a pouca democracia, preconceitos, a má distribuição de renda. Qual a opinião de vocês? Quais são os maiores inimigos da sustentabilidade na Amazônia? Então, hoje no Brasil, a população indígena como um todo e a população também, eu creio que extrativista, a gente é visto como um impedimento, né, para o desenvolvimento do país. Que os indígenas não geram renda, que os indígenas não produzem, né, porque os indígenas é muita terra para pouco índio. E tá esse debate e é muita terra para pouco fazendeiro também, né? Então a gente está nesse debate. Hoje a gente é visto como essa barreira. Para mim, assim, a gente tem conversado muito nessas trajetórias de encontro nacional, estadual. Um grande inimigo da Amazônia é os grandes empreendimentos, né? Porque se ali a gente tem exemplo de Belo Monte, eu estava conversando agora com a Cláudia, né? Belo Monte, assim, quando foi para construir aquela hidrelétrica lá, foi feita assim de uma forma muito ruim, porque aquelas populações, elas eram usadas, tipo assim, um debate desse, uma reunião, eles pegavam uma ata, né, dizendo que estava consultando aquela população. E aí, quando aquela população que ia ser afetada, que aquelas espécies iam ser devoradas, não só a população, mas tudo ali que eles vivem, né, daquilo que está ali a seu redor, quando eles quiseram argumentar, eles falaram, não, a gente já consultou vocês, então agora não tem mais como fazer nada. Então, isso é difícil, a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa. Isso é um exemplo, porque isso pode chegar no Acre, como está chegando agora a questão do petróleo e gás, né? Eles fizeram um estudo e a gente está muito preocupado. Eu até conversei com o professor Maurício, né? Lá é madeireiro, os sojeiros, para lá, para outros estados, né? Aqui no Acre é estrada, agora o petróleo e o gás. Tu já pensou numa terra que a população vive lá, suas famílias, suas filhas, aí chega um monte de gente de fora, aqueles homenzão, aí como é que vai ser tanto o problema ambiental como o problema familiar mesmo? Porque aqui no Acre tem a história, né, antes quando chegou os nordestinos, né, que quando eles chegaram aqui não tinha mulher, tinha mais as indígenas, e por isso que hoje tem essas né, nem ter esse sangue indígena também nos acrianos, porque quem eles encontraram de mulher aqui foram as indígenas. Então a gente tem medo disso chegar novamente, a gente tem que estar atento para essa questão de empreendimento, desenvolvimento, hidrelétrica, essa questão de garimpos nas terras indígenas. Até o próprio exército Yanomami é um exemplo disso, né? Eles trocam a espingarda para, né, ficar com as indígenas, dar uma arma para os índios, enfim. Então a gente tem que estar alerta para essas coisas. De repente, as famílias vão ser destruídas, as águas vão ser poluídas, aquelas bombas que eles soltam, eles falam assim, mas não vai gerar impacto ambiental. Tu já pensou que... Eu nunca cacei, mas meu pai falou que para caçar, você tem que ter o passo lento, que é para o bicho não escutar. Bem devagarzinho, porque se ele escutar, ele corre. Imagina ver aquelas explosões que pode acontecer futuramente, né? Então, eu acho que os grandes empreendimentos, essas coisas de hidrelétrica, barragem, construção de estrada, BR, a gente tem exemplo aqui nas Catuquinas, os carros passam assim, não respeitam o limite da terra indígena, porque ali está as velhinhas, ali está as criação, mata a galinha, mata os porcos, mata tudo, não respeita esses caminhoneiros que vêm de fora. Então, eu acho que é um grande inimigo, assim, porque ele não leva em consideração as pessoas que estão ali, que usufruem daquele recurso, né? É bom também, porque hoje, se você entrevistar
Por outro lado, tem outra visão, mas é isso, tem que ser pactuado junto, né? Isso aqui é bom, isso aqui é bom porque você vai chegar mais rápido, não vai carregar mais o paciente na rede, levar 10 dias, mas é ruim porque vai chegar o tráfico, vai chegar a doença, vai chegar a bebida alcoólica mais rápido. E se você entrevistar algumas pessoas, né, assim, antigamente meu pai falou, eu gastava um dia da minha aldeia para Porto Valto, assim, no varejão. E hoje ninguém não quer mais varejar também, porque aí já tem o barco, já tem o motor com mais facilidade. E se você entrevistar qualquer pessoa, ele vai dizer, não, a estrada é ótima, não acaba com a estrada, porque a gente levava muito tempo para chegar, então já melhorou também a parte terrestre, né, o fluxo de ida e vinda, aí chegou já, as coisas chegam com mais facilidade, mas é isso que a gente falou, a gente não vai viver mais aquele tempo de 25 anos atrás, que o índio só se pintava, que o índio só vivia da floresta. Hoje a gente está evoluindo, as pessoas vão dizer, mas você é índio? Por quê? Porque você dirige um carro, porque você tem um celular. Ser índio é ser inferior à população tradicional, os indígenas não podem fazer isso, né? Só tem a diferença, mas a gente é inteligente também, a gente pode, né, viver numa sociedade, né, participando também das coisas e colocando para a sociedade o nosso ponto de vista, construindo na política do Brasil, do mundo. A gente tem levado experiência, tanto nós como os extrativistas, nossa experiência fora do Brasil, para a Noruega, para outros projetos piloto que a gente tem indo colocando o nosso ponto de vista. Então, eu creio que, assim, no meu ponto de vista, eu penso que os grandes empreendimentos têm que ser mais conversados, né? Tem que ter mais participação, ouvir, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é bom, mas vai gerar esse problema. Mas o governo, eu acho que ele vai querer conversar, né? Ele quer fazer as coisas acontecerem. Eu acho que essa pergunta realmente se relaciona à discussão que a gente teve antes, né, da questão das alternativas de desenvolvimento. Porque se pensando assim rapidamente, né, diga em 3 segundos, essa questão do inimigo, a sustentabilidade, eu sou tentada a dizer que é o modelo de desenvolvimento vigente, né? Então, esse modelo que não é novo, né, é hegemônico, né, já há bastante tempo, e que realmente, além de desconsiderar, né, as populações que estão naquele território na tomada de decisão, que é o que a Francisca fala de, o que é que traz de bom, o que é que traz de ruim, vamos discutir inclusive os tempos, né, porque quando se fala é bom porque eu chego mais rápido para quê? Chego mais rápido aonde? Para fazer o quê? Então, quem que impõe a dinâmica do tempo que todos nós somos subordinados? Né? Então, essa é uma questão. E outra questão desse modelo que realmente subordina a natureza ao crescimento econômico, né? Que é a questão do lucro. Então, se a gente pega, por exemplo, pensando no nosso mundinho, do nosso país, comparando, né, a Amazônia hoje, e a gente vai pensando na Mata Atlântica, né, que é justamente ali, então a gente pensa que a Mata Atlântica ela já foi tão extensa, né, e tão abundante como hoje é a Amazônia. E o que fez com que hoje ela tivesse entre 6% e 7%, né, mais ou menos, de sua extensão original, foi justamente esse modelo, o modelo exportador de commodity, né, um modelo que retira dali, né, os recursos naturais para implantação justamente desse modelo que é urbano. E com isso, e aí é importante salientar que junto com essa floresta que fazia essa cobertura, foram extintos também povos, culturas, modos de ser, né, que é algo que normalmente a gente não fala. Então, quando se coloca a questão dos projetos de infraestrutura, né, é pensar que faz parte realmente desse modelo, que é uma decisão política, né, e aí é a importância de politizar o debate da questão ambiental da Amazônia, né, isso é muito importante, porque quando a gente fala de política, é pensar justamente em definição de limites. Né? Então, em algum momento, se define o que faz e o que não é feito. E com isso se define quem ganha e quem perde, naquele jogo de interesses que eu havia falado anteriormente. Então, quando se pensa todas essas iniciativas, né, e algo que a gente ouve hoje, e parecendo que é novo, né, mas foi justamente o que trouxe nos anos 60, 70, a integração da Amazônia. Então, o que é hoje? Né? A gente tem o IRSA, iniciativa, né, que é a Integração Regional Sul-Americana, nada mais do que os grandes sistemas, as grandes vias de integração, que não é algo novo, é algo que já vem de bastante tempo. Né? Nós temos o PAC, que são as grandes obras de infraestrutura que também estão aí, né, a expansão agropecuária. Então, é uma expansão dessa fronteira, né, que é justamente o capital na sua reprodução
vindo, né, para cima, digamos assim, desse espaço, né, desse território. E aí eu quero concluir tocando num ponto que a Francisca fala, quando ela fala da questão dos minérios, né, da questão dos territórios indígenas. Eu acho que quando a gente pensa nesses inimigos, quando a gente pensa nesse processo de ocupação que existe hoje, a gente não pode descuidar, né, da questão também legal, né, da questão do arcabouço que é feito para que isso ocorra. Então, da mesma forma que a gente falava antes, que a ocupação que houve aqui, né, que teve incentivo na década de 60 a 80, de expansão agropecuária, que foi com incentivo governamental, hoje também nós temos todos esses projetos, né, são projetos governamentais, e além disso nós estamos vivendo, na minha leitura, um momento de recodificação, né, dos nossos marcos legais, justamente para favorecer a flexibilização, né, da legislação para essa expansão do capital. Então a gente tem que pensar bem rapidamente, pensando no nosso tema, a gente tem o Código Florestal, né, que recentemente, né, foi flexibilizado. Nós temos o Código da Mineração, né, o Código Civil. Então são vários códigos que não eram os melhores do mundo, vale salientar, né, mas que estão sendo realmente recodificados, estão sendo flexibilizados para que se permitir que essa expansão se dê de uma forma mais profunda. Então, eu acho que a importância, né, de politizar esse debate, né, que está posto, nos faz enxergar com mais clareza, né, o que é que está ocorrendo, o que é que está avançando, para que realmente a gente consiga reunir forças e então, né, ir para a discussão e para o embate que se faz necessário. Bom, do ponto de vista inimigo da sustentabilidade, é uma boa pergunta. Talvez uma pergunta prévia: o que é ser inimigo? Por que inimigo? Se inimigo da sustentabilidade está relacionado a quem desmata, e se a gente pensa que boa parte dos gestores hoje, públicos, questionam que a maior parte do desmatamento da Amazônia vem da agricultura familiar, os pequenos produtores. Discurso governamental, frequentemente diz: olha, quem é responsável pelo desmatamento, a maior parte são os pequenos agricultores. Então eles são inimigos da sustentabilidade. Mas é isso mesmo? E se a gente pensar que, por conta de restrições legais, os desmatamentos cada vez mais estão gerando multas mais onerosas, e que está mais difícil para os pecuaristas ampliarem sua área de pastagem, e que por conta disso, boa parte dos pecuaristas aqui da nossa região arrendam as áreas dos agricultores familiares para produzir gado para reprodução de bezerros. Ora, ou seja, está ampliando a área de pastagem na agricultura familiar, mas para os pecuaristas. Quem que é inimigo aí? E aí tem outra pergunta que é na sequência, e outra questão que é na sequência, que é pensar o seguinte: ora, alguém já se perguntou por que o seringueiro ou o agricultor desmata sua floresta para plantar capim, para ter pasto e criar boi? Alguém já perguntou por que ele faz isso? Ele é o inimigo da floresta, que foi amiga dele e da família dele por anos? Não. Se a gente imaginar que essa família quer apenas sobreviver, a única coisa que sobrou para ela foi criar gado. A única coisa que sobrou para ela é o principal e um dos melhores produtos na Amazônia hoje é o gado. É um produto que é fácil de criar, é um produto que ele mesmo se transporta, não precisa pagar frete. E é um produto que você pode vender em qualquer região, qualquer localidade facilmente. E às vezes é a única alternativa do agricultor, do seringueiro, do indígena, de sobreviver, de fazer dinheiro, como muitos dos produtores falam, para comprar suas necessidades no mercado, que às vezes eles não conseguem mais nem produzir para o autoconsumo. Então talvez pensar o que é inimigo, né? E um pouco pensar que isso está relacionado a atividades econômicas que servem claramente para gerar emprego e renda. E aí nós precisamos gerar emprego e renda no meio rural, para que as famílias possam gerar
renda para comprar suas necessidades no mercado, que possam ter renda para produção para o autoconsumo, para garantir sua segurança alimentar. E isso não é fácil de garantir. E esse é um tema que pode se trabalhar dentro dos inimigos da sustentabilidade. Nós podemos considerar a segurança alimentar um inimigo da sustentabilidade? Ele é o inimigo ou é a solução na segurança alimentar? Ou a fome que é o lado contrário da segurança alimentar? E às vezes a fome faz que o produtor polua um rio. Então nós podemos refletir um pouco mais do que nós queremos para a nossa sociedade. E aí entra no modelo de desenvolvimento realmente que é imposto para nós, né? Fala-se muito em sair do desenvolvimentismo, que foi implantado lá atrás, nos anos 1960. Mas até hoje, nossa região, de certa forma, trabalhamos ainda dentro do desenvolvimentismo. Frequentemente, aqui na Amazônia, nós vemos projetos que são muito bem escritos e apresentados, né? Mas que na prática acabam não sendo concretizados satisfatoriamente por várias questões. Então eu pergunto aqui aos componentes aqui do nosso debate, você pode dar exemplos de projetos que contribuem para a conservação do ecossistema amazônico e quais são os detalhes que fazem o sucesso desses projetos? Bom, Maurício, eu vou inverter a ordem aí da sua pergunta. Eu vou falar dos detalhes primeiro, para com isso tentar, né, lembrar e construir assim, alguns projetos, e lembrando sempre que partindo do lugar de onde eu me coloco, né, que é justamente dentro do Instituto Chico Mendes, que trabalha principalmente com as unidades de conservação. Então, meu contato maior termina se dando com essas unidades, especialmente com reservas extrativistas, assim, que eu acho que nos ajuda muito a entender esse contraponto, né, ao modelo, com todos os problemas que ele tem, mas representa uma resistência, né, na minha ótica, ao modelo que a gente tem aí estabelecido. Então, eu entendo que esses detalhes, né, indo para o final, como eu disse, eu acho que são detalhes que são, na verdade, centrais. Assim. Primeiro, a questão do sistema de decisão. Né? Quando determinada, né, população, determinado grupo social que está circunscrito em determinado território, ele consegue pensar alternativas para o seu próprio local, sob a sua ótica e tendo, né, o poder de decisão para ali. Não numa visão romantizada de que ele vai passar uma cerca e fica, né, fora de toda a sociedade. Não é isso. Né, como o professor colocou nesse instante, né, é pensar a questão de qualidade de vida mesmo. Então, não estou pregando a desmonetarização, né, não é retirar isso, mas é subordinar o financeiro às minhas necessidades e não o contrário. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental. E a outra é que sejam alternativas, que sejam projetos, que sejam iniciativas que vem, né, justamente a entrar numa, como eu posso dizer, que não seja uma substituição ao modo de vida que está ali. E sim pode ser uma ressignificação, uma potencialização. Né? Então, eu acho que essas são duas características que têm a ver com autonomia, né, com o que é decidido naquele território, autonomia do rumo da sua vida, e pensar qual é o que é que se chama de qualidade de vida. E aí, partindo para os exemplos, né? Eu acho que um dos exemplos que eu posso citar aqui, ele nos chama também a pensar um processo de ressignificação, né, de reinvenção do seu próprio fazer. E aí pensando nos seringueiros, por exemplo. Hoje eu tinha uma discussão mais cedo com alguns colegas falando da questão do ofício do seringueiro, né, falando do que é ser seringueiro. Né, não querendo colocar uma definição nisso, mas sim problematizando essa questão, porque muitas vezes, quando se vê alguém que tem, né, também produção familiar, que planta, né, e que tem também algumas, né, cabeças de gado ali no seu local e tudo mais, não, isso aí não é mais seringueiro, né, ele é agricultor. Né, mas desde quando, né, o seringueiro ele precisa ser apenas, né, seringueiro? E desde quando que isso se define apenas
pelo que ele, né, apenas por essa sua produção. E se a gente for historicamente, isso foi assim na época dos patrões em que ele era impedido de ter uma outra produção justamente para não retirar o seu tempo, para que o seu tempo fosse, né, transformado em renda para o patrão. Depois que sai a figura do patrão, ele passa sim a ter, né, essas outras atividades que lhe dão, inclusive, uma melhor qualidade de vida no que diz respeito à sua segurança alimentar, né, no que diz respeito ao uso mais amplo daquele território. E nessas ressignificações, aí eu cito o que a gente vê não apenas em reservas extrativistas, né, mas, como eu disse, falo do meu lugar, né, o exemplo de justamente a utilização da borracha, né, do látex, para a questão também da venda, né, e aí a gente chega nesse produto final, só que na forma de outros produtos. Então, a gente tem hoje, né, por exemplo, na reserva extrativista do caso Bairacema, reserva extrativista do Alto Juruá, pessoas que fazem artesanatos, né, de borracha, e artesanatos que, na grande maioria das vezes, é algo que tem sido incentivado e trabalhado com eles, refletindo o seu local, né, então a sua fauna, né, local, por exemplo, o seu lugar, mas utilizando o látex, que é algo que eles já trabalhavam, mas ressignificando isso, colocando no mercado, ao qual eles estão ligados, sim, né, mas de uma forma de agregação de valor. E aí, por que eu dou isso como um exemplo? Né? Porque eu acho que é algo que vem a agregar e que tem a ver com o modo de vida do sistema social ali estabelecido, né, a própria questão da divisão de trabalho, porque nós tem ali dentro aqueles que extraem o látex, aquele que faz o artesanato, né, e dentro disso de uma estrutura familiar e, ao mesmo tempo, dando uma agregação de valor para esse produto que, né, conformou aquele grupo social. Então, é apenas um exemplo, assim, poderia ter outros, mas que eu acho que traz isso, assim, porque vem de uma discussão, né, porque veio de uma discussão do que fazer, né, de pessoas que justamente tinham outras alternativas, né, e que pararam, né, pensaram, também tiveram, é válido salientar, incentivos, né, para isso, então não foi algo no à toa, e que conseguiu, né, ter essas alternativas, esses projetos que eu acho que foram, assim, trouxeram benefícios, né, pelo menos numa avaliação que se faz. Então, na questão indígena, a gente tem esse trabalho de gestão territorial, como eu já falei, que é um trabalho que não é uma lei, é uma regra, como eu falei anteriormente, e a gente tem pensado muito essa questão da segurança alimentar, porque, como vocês sabem, tem um dado nacional do CONSEA e da antiga FUNASA, né, que trabalhava na questão indígena, que tinha muito índice de desnutrição, né, que as mulheres indígenas eram muito desnutridas, as crianças, enfim. E aí, das coisas importantes que hoje está acontecendo também no Acre é essa questão da merenda regionalizada, né? Hoje nós temos Taumaturgo, Jordão e Santa Rosa, que a merenda ela é 100% comprada da própria comunidade. E para vocês verem como a gente estava falando do índice de desmatamento, 0,1% de desmatamento de terra indígena. Isso eles constam com pequenos roçados, que é para o sustento, o uso das famílias, aquelas áreas de taboca que caem, eles considera desmatamento também. Outro ponto muito importante é isso também, a questão da merenda alimentação consorciada, né? Porque antes, como é que a gente vê os recursos naturais? Será que eles têm condições de dar o sustento das famílias, ou como trazer outras sementes, não aquelas que vêm acabar, mas, por exemplo, aquela que vem consorciar, como a laranja, o cupuaçu, que ele possa ser vendido na merenda escolar, e também vendo a época do calendário, né? Isso gera renda para as famílias. É claro que a gente tem todo um cuidado, de repente as famílias vai vender, porque já gera o dinheiro, aí a gente tem esse cuidado das pessoas, por exemplo, vender para comprar o produto industrializado. A gente quer que impeça de muita entrada de enlatado, porque aí já requer a questão do lixo, de muito saco plástico, a bolacha. Aí isso já vem a questão da saúde. Antigamente a gente via que os indígenas e os ribeirinhos também, eles não tinham tanta doença como diabetes, como
né, essas outras doenças que estão aparecendo, isso vem por conta da alimentação também. Então tem uma política firmada que hoje a gente quer regionalizar todas as merendas, a gente não quer essa merenda escolar que chega lá passada, já pelo tempo também, né, que passa até chegar lá na aldeia, na terra indígena, nas escolas, o arroz já está cheio de gorgulho. Então a gente está pensando isso, mas com esse cuidado também da dependência de tirar da sua família e vender porque vai gerar dinheiro. Então é toda uma discussão, e aí as crianças são mais saudáveis. Você vê, assim, tem um vídeo que depois eu posso passar para o professor ver. Na hora do intervalo, assim, as crianças vêm aí um monte de laranja, aí o outro vem o açaí, aí o outro vem o beiju, o outro vem o patoá, é o tempo da safra. Então, a merenda ela tem que acompanhar o tempo da safra, o tempo que é o tempo que as frutas estão dando, aí é o outro tempo para não faltar, né? Então, é um trabalho muito bom que a gente tem tentado desenvolver nessa questão do uso dos territórios. É usar, é não acabar, sim, mas a gente também tem esse cuidado de não, né, desmatar muito por conta dessa coisa, mas ter o básico, sim, né, como antigamente, nós indígenas sempre trabalhamos para viver bem. As pessoas já, mas os tão preguiçosos. Eu me lembro assim, né, a gente comia bem, amanhã a gente já estava no outro rio, hoje, e para a gente fazer esse trabalho não foi fácil, porque mudar uma cultura não é... Eles falavam assim, como que a gente não vai pescar agora? Um tipo de veneno que a gente coloca, né? Se era o costume, eu falei, aí a gente tem que argumentar sim, mas antigamente a gente não tinha, a nossa terra não tinha limite. Hoje nós temos assentamento do INCRA, temos município, temos nossos vizinhos. Ainda tem uma política nossa de educar os nossos vizinhos, porque se a gente cuidar da educação ambiental, mas tem uns que matam o boi e jogam dentro d'água, o lixo, eles saem comendo assim no rio, aí saem poluindo, eles não têm... Não é que eles façam porque queiram, é porque não tem uma política firmada ainda, muitas vezes. Eu falo isso porque a minha terra é assim, aqui, assentamento do INCRA, aí eles brocaram tudo, criaram o boi, como tu estava falando, às vezes não dá certo, aí vão embora para o município, aí desvazia aquela casa e fica lá tudo abandonado, porque não tem uma política firmada ainda, muitas das vezes, para essa população. E a gente não quer mais tirar a terra deles, a gente quer que eles cuidem do que é deles e a gente cuidar do nosso, porque aí não vai gerar impacto de um invadir o que é do outro, né? E ali a gente vai se segurar para manter bem ali, todo mundo vivendo bem. Então a gente está pensando isso das associações não indígenas e as indígenas, firmar mesmo um compromisso deles cuidar da parte deles e a gente cuidar do território, porque aí ele não vai tirar a nossa caça, a gente também não vai lá mexer no que é dele, mas na hora de querer estar junto, por exemplo, lá tem um vizinho que ele desmatou tanto assim já, e ficou muito longe, 2 horas, 3 horas para sair do campo dele, né, para ir pegar o veado. Aí ele fala assim, vocês deixam eu pegar um veado na aldeia de vocês? Aí assim como a gente já vê a camarada, pode ir, mas isso não vai ser todo o tempo isso, né? Então, por conta dessa coisa que você falou, eles têm aqueles pequenos, a produção dele, mas às vezes gera impacto também. Então, nós temos essas 2 coisas importantes, que é o uso, cuidado com o território, pensar a segurança alimentar consociada, a merenda regionalizada. Em algumas terras a gente está com essa política dentro do CAI, para a merenda ser regionalizada das terras indígenas. Porque aí cada família vai poder comprar a sua quinzena, né, como fala a nossa linguagem, não vai estar também. Aí tem outro problema social também, né, que eu falei até para o professor. Esses programas sociais, eles também exterminam qualquer povo. Esse Bolsa Família, esse Bolsa não sei o quê. Porque lá no município, a gasolina é R$5. Para chegar numa terra indígena, gasta 100 litros, 50, 70. Imagina, aí tu soma assim, quem vem receber aquele dinheiro, aí traz os filhos, porque nós indígenas a gente traz tudo, traz neto, traz mãe, traz cunhado, né? Não vem só. Aí quando chega lá, aquele dinheirinho não deu. Aí se ele não tiver trazido mais uma rendinha ou alguma coisa, aí começa, aí vem a bebida, a questão de bebida alcoólica, a questão da marginalização, da prostituição, os costumes. Porque vai vendo na sociedade não indígena tem muitas coisas boas, mas para quem não tem mentalidade, aí pensa, esse deslumbramento, né, essa atração, essa atratividade da cidade é muito forte. Então, como é que nós vamos conduzir o nosso jovem também para eles ver que as coisas não é como eles pensam, né? E aí é que está uma batalha para a gente também conduzir o nosso jovem. Bom, eu tenho 2 exemplos bem interessantes
do que dá certo e o que não dá certo. Eu acho o seguinte, do ponto de vista que não dá certo, e alguns detalhes são importantes, e aproveitando a presença da Francisca Arara, eu tenho exemplo de eu fiz uma vez, fui convidado para ministrar um curso de atividade econômica sustentável para indígenas, lá em Cacoal. Bom, a primeira questão é que dificilmente economistas trabalham com indígena. Esse é um grande problema já. Tá certo? E aceitei esse desafio de trabalhar curso de atividades econômicas sustentáveis para indígenas, em Cacoal. E numa das discussões do curso, e tentando buscar experiências exitosas e não exitosas, tinha um relato de que as políticas públicas normalmente dão tudo de graça e indicam ou impõem o que deve o indígena produzir, mas não somente o indígena, o agricultor familiar, né, e as populações tradicionais de forma geral. Então, normalmente as políticas públicas impõem aquilo que eles acham que é melhor para aquelas populações. Pois bem, na comunidade lá de Cacoal, não lembro o nome das etnias lá, das indígenas, né? Primeira coisa que a política levou, disse, olha, vocês agora têm recurso aqui para criar gado. Então chegou lá um lote de gados, né, matrizes, vocês vão criar gado para gerar renda e vocês vão ter um dinheirinho a mais. O que aconteceu? Os indígenas, na primeira oportunidade, mataram todas as cabeças de gado e fizeram lá, né, alimentação para a família. Ah, tá bom, gado não dá certo não. Então chegou um novo projeto lá para a região, agora vocês vão criar galinha. E aí chegou o recurso, compraram lote de galinha, fizeram um aviário. Primeira oportunidade que o indígena teve, fizeram uma galinhada, comeram todas as galinhas. Aí alguém teve a bela ideia de perguntar para os próprios indígenas o que é que eles queriam. E aí teve um cacique, né, e com toda essa experiência, ele disse o seguinte, olha, e nesse período estava uma febre de criar avestruz, emas, avestruz, no Brasil inteiro e na Amazônia em particular. E o cacique disse, bom, quer nos ajudar? Então vamos comprar um lote de avestruz, vamos criar avestruz. Aí disse, mamãe, então a gente vai cercar, vamos cercar isso. Não, nada de cerca. A gente compra avestruz e solta na floresta. Por quê? Nós vamos ensinar nossos jovens a caçar. Então é uma outra ideologia, uma outra forma de viver e de entender o que é desenvolvimento. Nós temos que entender com isso. Então o projeto exitoso tem que entender a cultura de cada comunidade. Tá certo? Isso eu aprendi muito só com essa discussão. E eu disse, bom, eu não sei o que eu tenho que explicar muito de atividade econômica sustentável para vocês, né? Por outro lado, nós fazemos, dentro do Departamento de Economia da UFAC, no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, nós temos uma pesquisa que faz uma avaliação econômica da produção familiar rural no Acre, há mais ou menos 17 anos. E nesses nossos estudos e avaliações, nós descobrimos, né, e avaliamos o projeto RECA, que é uma área de um antigo projeto de assentamento do INCRA, que fica hoje em Porto Velho, Rondônia, mas já foi do Acre, foi uma área de litígio por muito tempo. E que, nas nossas avaliações e na evolução desse projeto em 10 anos, esse foi um projeto exitoso, onde as populações conseguem, as famílias lá conseguiram se reproduzir, gerando renda, garantindo o autoconsumo, garantindo a segurança alimentar e mostrando que lá tem como conservar a floresta e produzir e gerar emprego e renda. Eles começaram em 89 com plantio de sistemas agroflorestais, foram os primeiros plantios na nossa região. E a partir daí nós temos plantios aí com 20 anos, 25 anos. 20 anos, né? E aí o que acontece? Eles estão mostrando que é possível ganhar dinheiro conservando a floresta, que o sistema agroflorestal, eles recuperam a área degradada, gerando emprego e renda. E eles mostram que é possível viver conservando, gerando emprego e renda e reproduzindo as famílias. É claro, pessoal,
que lá nem todas as famílias estão bem. Existem famílias que têm algumas dificuldades, mas são poucas, né? E o que acontece? A ideia, e aí a grande fortaleza lá, eu acho que o grande aprendizado dessa região e desse projeto, é que a grande fortaleza dessas famílias é a organização social. Porque o projeto nasceu da organização dos produtores. Foi os produtores que buscaram se reunir e ter um projeto para a comunidade. E eles buscam, sempre que possível, trazer as famílias com dificuldades e superar suas dificuldades coletivamente. Eu acho que esse é o grande aprendizado, é a grande questão. Eu acho que a organização social ela é base para que isso funcione. E eu não sei se eu ainda tenho tempo ainda para falar, tá certo? Mas com base, por exemplo, na experiência do RECA, em 2005, o INCRA implantou o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Bonal. Porque qual é a grande fortaleza do RECA? Tem uma produção rentável, viável economicamente e com agregação de valor, com a agroindústria. Com base nisso, aí o governo federal e o INCRA disse, olha, vamos montar um projeto que vai ser um modelo para a Amazônia inteira. Quem sabe para o Brasil, que é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Bonal. Desapropriaram a área de fazenda que tinha plantio de seringueira instalado, plantio de pupunheiras instalado para retirar do palmito e uma agroindústria funcionando, que era referência para o Brasil. Esse projeto tinha tudo para dar certo. Só que o que fizeram? Assentaram as famílias e achavam que só assentando as famílias iam o quê? Ter uma organização social lá. O que acontece? Hoje, 7 anos depois da implantação da Bonal, a agroindústria faliu. Por quê? Vão culpar a própria comunidade que não soube gerenciar. Quando montaram a agroindústria, criaram a cooperativa por decreto. Cooperativa não se cria por decreto. Porque você cria a cooperativa a partir da comunidade que necessita se organizar. Mas, externamente, montaram a cooperativa, né? E colocaram o presidente e os gestores da cooperativa para gerenciar a agroindústria. Que nunca tinha experimentado essa situação de gestão. Porque não tem, né, capacitação suficiente, não tem condições suficientes, porque não aprenderam a fazer isso. Então, e outra coisa, a comunidade necessita de organização. E isso leva tempo, é maturação, não nasce da noite para o dia. Então acho que são essas experiências que mostram quais são os caminhos que a gente pode trilhar sustentavelmente. Vamos para mais um intervalo e a gente volta já já com a continuação do nosso debate, a parte final do nosso debate sobre a questão ambiental amazônica. Até daqui a pouco.